Fala galera, beleza? Chegamos agora à nossa sétima aula, tá bom? Estamos quase completando aqui um ciclo de aulas relacionado aqui à construção do projeto em Angular do zero, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí até agora. E agora que vai ficar bom mesmo, tá bom? Agora que você vai ter uma visibilidade maior de como que vai ficar a interação da parte do front-end aqui do nosso projeto, tá bom? Pessoal, já fizemos aqui o core da aplicação e fizemos aqui essa chamada aqui, ó, desse observador que joga uma ação aqui para trocar o title no browser, né? E esse método aqui vamos utilizar para gerar uma dinâmica de troca de elementos da tela, tá bom? Vamos começar agora a definir aqui as variáveis do root scope que vão armazenar aqui algumas informações e trocar com o local storage, tá bom? Para dar mais flexibilidade aí na interação no front-end, tá bom? Vamos definir aqui, ó. Vamos definir o root scope .router, tá bom? Vamos definir ele vazio aqui e vamos definir aqui também o root scope relacionado aqui ao model, tá bom? Já eu explico cada um deles aqui, ó. Vamos garantir que essa variável aqui não vai ter nenhum problema, tá bom? Vamos verificar aqui, ó, se ela está indefinida. Se ela estiver indefinida, definimos, tá bom? Simples assim. Da mesma forma aqui, ó, a parte da variável model, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Agora aqui, ó, em paralelo, o que nós vamos fazer aqui? Cada uma dessas variáveis aqui que está armazenada no root scope, vamos criar aqui uma referência lá no local storage, tá bom? Então aqui basta só fazer isso aqui, ó. Vamos trocar aqui, ó. Em vez de root scope, trocamos ela aqui para local storage, tá bom? Da mesma forma aqui, ó. Vamos trocar aqui na model também, tá bom? Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Model. Como vai funcionar isso aqui, pessoal? Por exemplo, aqui a gente já pode definir o seguinte, ó. Vem comigo aqui, ó. Vamos abrir aqui o root scope, tá? Vamos explicar aqui uma nova particularidade que tem aqui nesse state, tá? Nesse state nós temos a possibilidade de enviar parâmetros por referência, tá bom? Então vamos definir aqui, daqui a pouco eu explico mostrando na prática como é que funciona isso, ó. Vou definir aqui, ó, params, e aqui podemos definir duas propriedades que vamos utilizar lá. A primeira propriedade é id, vamos definir ela aqui que ele é nulo por default, certo? E aqui vamos definir a action, tá bom? Aqui já eu vou explicar para que serve cada uma dessas propriedades aqui, tá bom? Por enquanto vamos definir isso aqui, ó. Esse parâmetro daqui, como que ele funciona? Vem aqui, ó. Vamos aqui abrir a use main e vamos definir alguns elementos aqui de ação, tá bom? Aqui, ó. Vamos criar aqui uma div. E vamos colocar aqui, deixa eu ver, 3 botões, tá? Vamos pro primeiro botão. Ó, a diretiva e o router que utilizamos, ela permite utilizarmos essa propriedade aqui do HTML, ó, como referência aqui para chamar state, tá bom? Então aqui basta utilizar aqui, ó, o nome pré-definido aqui no state, tá? Por exemplo, se eu quiser chamar aqui o dashboard, então eu gostaria de chamar aqui app dashboard. Como nesse exemplo agora vamos utilizar a área do usuário, vamos utilizar essa state aqui, ó. Vamos voltar lá. Então aqui dentro desse botão fazemos a seguinte chamada da seguinte forma aqui, ó. Passamos como parâmetro e aqui, por exemplo, podemos passar aqui o action da ação que vai definir, olha, esse create aqui tem que habilitar o formulário de criação, tá bom? Vamos lá aqui, ó.
action create, tá bem? Daqui a pouco eu mostro como fica isso na prática, tá? Então vamos colocar aqui, ó, cadastrar usuário. Vamos replicar aqui, ó. Vamos supor aqui que fosse para listar usuário. E nesse caso aqui, editar usuário. Vamos fazer aqui a simulação, tá bom? Então aqui seria o list. E aqui seria o details. Certo? E para ter detalhes do usuário, temos que passar o que? Um ID. Vamos simular aqui, ó. Vamos colocar o ID 1, tá bom? Então basicamente aqui, pessoal, ó, com essa propriedade aqui, você já consegue definir qual é a ação e qual é o parâmetro passado aqui, no caso o ID, no caso de edição, que tem consonância com essa propriedade que temos aqui, ó, no state, no app. Como a nossa estrutura é para desenvolvimento de projetos de software, então faz sentido esse app ter essas propriedades pré-definidas e os outros states herdarem, tá bom? Certamente não vamos ter nenhum state que não tenha pelo menos um list aqui, como uma action para manipular aqui o front-end, tá bom? É isso aí, pessoal, vem aqui comigo. Vamos voltar aqui para nossa app-config, tá? Só uma ressalva aqui, pessoal. Nessa variável model que colocamos aqui, vai ser ela que vai capturar o ID passado lá pelo parâmetro, tá bom? Por que não definimos diretamente aqui o scope ID? Porque dentro dessa model podemos querer lá no futuro armazenar mais alguma propriedade que tenha relação com a model, tá bom? Então vamos deixar aqui global, então não vai afetar muito aqui o design aqui do nosso sistema, tá bom? Da mesma forma, pessoal, o router aqui ele vai buscar especificamente lá a action passada por parâmetro, mas pode ser que queiramos fazer no futuro uma outra implementação aqui para definir alguma outra subação, por exemplo. Para agora não, tá bom? Mas quem sabe, vamos deixar aqui abrangente para podermos ter flexibilidade no futuro, tá bom? Você pode falar agora assim, não, pera aí, Valmir, tá muito complicado isso aí. Explica melhor. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem e contextualizarem aqui, exceto que vocês já aprenderam já, mas só para contextualizar, tá? Ó, essa ação aqui vai ser passada para o router através daqui do método state e é aqui no config que vamos capturar. Vocês se recordam aqui desse state params que já fizemos aqui a inclusão passada aqui por referência? Vamos fazer um console log dele aqui, ó. Console log, só para vocês verem que bacana, ó. Vamos atualizar aqui no browser aqueles botões que acabamos de fazer lá, tá bom? Vou ter aqui, ó, cadastrar usuário, listar usuário e editar usuário. Observem aqui embaixo, pessoal, já consta aqui um objeto renderizado aqui como nulo, tá bom? Ó, esses dados que já estão renderizados aqui, ó, são exatamente, olha aqui na app router, esses aqui do app definido como default, tá bom? Agora vamos voltar aqui no browser e ó, ao acionar qualquer um desses botões, observa aqui, ó, esse método aqui, ó, do app config, do state change, que ele vai observando lá as alterações. Então estamos capturando por ele aqui, ó, e exibindo o state para, tá bom? Então é exatamente isso que vai acontecer, ó. Cada ação vai ser vai ser capturada pelo aquele método e vamos fazer uma dinâmica aqui, ó, dentro desse método para armazenar tanto no local storage como na root scope esses dados passados aí na ação do botão, tá bom? Agora clareou, né? Então vamos lá, pessoal, vamos tirar isso aqui. Vamos lá, pessoal. A lógica aqui é a seguinte, ó. Vamos lá. Vamos verificar aqui se a root action não está definida ou se a root action é nula, tá bom? Se ela é nula ou não está preenchida, qual é a lógica aqui, ó? Pegamos a root action
aqui do nosso Rotoscope e armazenamos aqui o que veio lá pelo state param, tá bom? Params action ou setamos aqui como nulo, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, uma vez setado aqui no Rotoscope, aí vamos lá e vamos definir o valor a ser armazenado no Local Storage, tá bom? Vamos lá. Pegamos aqui o que já foi armazenado aqui, tá bom? Então essa parte aqui tá bem fácil, né? Então, se o route action não foi definido ou ele é igual a nulo, então vamos armazenar aqui essa ação no corpo aqui do nosso Rotoscope, tá bom? E vamos setar esse valor armazenado dentro lá do Local Storage, tá bom? É isso aí. Se não, verificamos aqui se o Local Storage Action ele é diferente do State Action, significa que é hora de rearmazenar essa informação, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Se ele é diferente, então vamos trocar o conteúdo aqui, tá bom? Ah, mas tem mais uma condição aqui, ó. E que o parâmetro enviado aqui, ó, pelo State Params, ele seja diferente de nulo, tá? Que é o pré-definido lá no nosso state, tá bom? Lá no nosso app-roles, tá? Então, se acontecer isso aqui, ó, temos que fazer a reescrita do nosso Rotoscope Action, Route Action, beleza? Vamos lá. Pronto. Definido aqui, certo? Deixa eu verificar aqui. Perfeito. Se não aqui, ó, o que vamos fazer aqui? Vamos pegar o Route Action, certo? E vamos capturar o que aqui? O Local Storage que já está armazenado lá na memória, tá bom? Então basicamente é essa a lógica aqui, ó. Verificamos se o Local Storage é Route Action, se ele está definido diferente de nulo, né? Se ele não está definido, armazenamos a informação aqui do que foi passado do parâmetro e criamos aqui o ponto de memória aqui no Local Storage. Caso contrário, nós verificamos aqui se o que já está armazenado lá no Local Storage é diferente do novo parâmetro que foi feito aqui o State Change, e que a alteração aqui do State Change seja diferente de nulo, tá? Então, se tem essa característica, o que fazemos? Reescrevemos aqui o valor tanto do Scope Route, Rotoscope Route Action, quanto o Local Storage Route Action, tá bom? Caso contrário, o que fazemos? Otimizamos e buscamos para dentro do Rotoscope o valor armazenado lá no Local Storage Route Action, beleza? É isso aí. Você pode me perguntar assim, mas Valmir, para que tudo isso aí? Por que eu tenho que armazenar esse action aí no Local Storage? Pessoal, vem aqui, vou te mostrar aqui, vamos aqui no usuário main aqui do HTML, tá bom? Vamos falar assim, olha, valor da action do route é igual a, e vamos buscar aqui a variável route, que acabamos de fazer a dinâmica, action, certo? Vamos lá no browser agora. Quando damos refresh aqui, pode observar que o valor aqui, por enquanto, não tem valor preenchido, certo? Quando clicamos aqui, em cadastrar usuário, automaticamente já vem aqui para esse escopo o valor já armazenado do create aqui, do action create. Da mesma forma do list. Qual é a vantagem aqui, Percebe aqui, df5 na tela e o list não sumiu daqui. Por quê? Porque ele está armazenado aqui, no Local Storage, tá vendo aqui, Action List. Então toda vez que eu fizer uma troca de action aqui, automaticamente troca no Local Storage e eu não perco esse estado aqui do nosso front-end, tá bom? Isso aqui é bastante vantajoso
na hora de criar os formulários aqui de cadastramento, etc, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa app config. Ó, façam só uma correçãozinha aí, por favor, aqui, ó. Action. Faltou aqui, ó, tá bom? Vamos lá. Agora vamos fazer aqui a parte do Model ID, tá bom? Que é na parte lá de edição do cadastro, tá bem? Basicamente a primeira parte aqui, a estrutura de lógica é a mesma. Então vamos aqui só para otimizar. Model ID, certo? E vamos otimizar aqui também, ó. Vou trocar aqui também. Aqui apenas ID. Model ID. Model ID. E Model ID. Tá bom? Vamos lá. Essa segunda parte aqui também do segundo if é a mesma lógica, tá bom? Então vamos aqui só trocar as variáveis aqui. Vamos lá. Aqui muda para ID. E aqui ID. Beleza? Tá bem. Aqui também. Isso aí, garoto. Vamos lá. Isso, garoto. Muito bem. A última posição aqui muda um pouquinho, tá? Então aqui, ó, se não, aqui verificamos. Aqui é um pouquinho mais complicado. Aqui nós vamos verificar se não houve nenhuma alteração lá na parte do State Params Action e se o valor da Action está armazenado lá no Local Storage, tá? Então, se tiver armazenado, retorna. Caso contrário, zeramos aqui a Model ID, tá bom? Vamos completar aqui, ó. Verifica se está definido, né? Opa. Vamos lá, vamos buscar aqui, ó, Local Storage Route Action. Verificamos se está definido. E se o State Params Action está nulo, ou seja, não teve alteração lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Se isso acontecer, qual é a condição aqui, ó? O nosso Root Scope Model ID busca da memória o que está armazenado dentro do Local Storage. Opa, tá fora aqui. Aqui, garoto. Prontinho. Caso contrário, significa que mudou de tela, mudou de ação. Então aqui resetamos os valores iniciais aqui, ó, para nulo, tá bom? Vamos lá. Certo. Aqui fica nulo. E aqui fica nulo. Prontinho, pessoal. É isso aí. Vamos verificar aqui, pessoal, como é que fica esse comportamento aqui, esse Model ID também lá no front-end, tá? Vamos aqui, ó, no nosso usuário main e vamos implementar aqui também, ó, valor do ID da Model. Vai ser igual o que aqui, ó, Model ID, tá bom? Se a gente vier aqui, ó, e atualizar aqui no browser, o valor da ID tá vazio aqui ainda, tá? À medida que você clica aqui em editar, ele já preenche aqui com 1. Caso você clique em listar, ele zera aqui. Por quê? Porque o estado da aplicação é outro aqui, tá? Se clicar em cadastrar, opa, tem um errinho aqui. Vamos voltar aqui no nosso IDE. Vamos verificar aqui. Ah, tá. Faltou aqui, pessoal. Falta zerar aqui também, ó, o parâmetro que já foi passado lá, ó. Então aqui também é zerado, tá bom? Pronto. Vamos voltar aqui no nosso browser. Agora sim, pessoal. A gente vem aqui, ó, no nosso Local Storage e vamos tirar fora aqui esses dados armazenados aqui, ó.
Vamos atualizar novamente. Agora sim, ó, vamos lá. Editar. Vamos ver aqui no storage. Pronto. Então aqui, ó, lista, beleza, zerou. Create, zerou também. Lista, zerou. Edit, preencheu aqui, ó. Vamos testar agora aqui a parte do refresh, ó. Pronto, ó, tá aqui, ó. Tá segurando aqui o ID, tá? Vamos atualizar aqui também. Beleza, perfeito. É isso aí, ó. Voltando aqui para o nosso app config, pessoal, eu tenho certeza que vocês já conseguem enxergar aí uma grande vantagem em utilizar esse recurso aqui, utilizando algumas variáveis globais e sobretudo aqui o local storage, tá? Mas o real motivo de fazer essa implementação aqui vai ficar mais em evidência na próxima aula, tá bom? Na próxima aula vamos mostrar o porquê de tudo isso aqui na controladora, tá bom? Então fica aí a curiosidade para a próxima aula, tá bem, pessoal? E essa aula de hoje se encerra aqui. E para vocês que gostaram dessa aula, pessoal, não esqueçam aí de compartilhar, de dar aquele like para dar aquela moral para o nosso canal também, tá bom? E para vocês que não se inscreveram no canal, se inscrevam, deem essa ajuda aí para que possamos divulgar esse canal para mais pessoas, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima!